Olá, pessoal. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um painel aqui da nossa trilha ESG do FebrabanTech 2023. E nós vamos falar agora sobre modelos de governança, indicadores e métricas ESG. No mundo todo, organizações têm desafios importantes quando o assunto são os indicadores e as métricas socioambientais, tanto para viabilizar a implementação das suas estratégias ESG, mas também para divulgar o desempenho nesses temas para as diferentes partes interessadas. Mas de que forma, que as questões sociais, ambientais e de governança, elas podem apoiar o propósito das organizações? E de que forma que a organização pode apoiar a sociedade? Os indicadores e as métricas ESG, eles devem ser definidos com que objetivo? E para quem? Qual que deve ser o alcance desses indicadores? E no caso das instituições financeiras, que é o tema aqui do nosso evento, quais são os temas mais relevantes que não poderiam ficar de fora dessa discussão? Então, além de conversar sobre todas essas questões, nós vamos abordar hoje também o desafio do reporte de temas relacionados à sustentabilidade, de que forma que a agenda de impacto está influenciando os modelos de avaliação e também o papel do ambiente regulatório nessa agenda. É possível buscar uma padronização das métricas ESG? Como aplicar toda essa discussão na prática? Então, para falar sobre esse assunto, eu convido ao palco Cláudio Coutinho, que é presidente do Banrisul, Gladys Ribeiro, que é especialista socioambiental sênior da International Finance Corporation, IFC. Gladys. A Maite Leite, que é vice-presidente executiva institucional do Santander Brasil. Bem. E para concluir aqui a nossa mesa, o Paulo de Miranda, que é fundador e CSO da DEEP, plataforma que fornece métodos de cálculo para gerar divulgações ESG. Oi, Paulo. Bom, eu queria primeiro agradecer a presença de vocês. E para começar, eu vou fazer uma pergunta aqui para todos, queria ouvir um pouco vocês. Começar a discussão de uma forma um pouco mais macro. Então, quando a gente pensa nos modelos de governança para apoiar as medidas de cunho social e ambiental nas organizações, para garantir que os aspectos ESG estejam de fato conectados com o negócio, quais são as estruturas mínimas de governança que devem ser estabelecidas? Então, eu queria começar com a Maite. Maite, o Santander anunciou recentemente algumas mudanças na sua estrutura, justamente para garantir maior impacto, e você esteve à frente desse processo. Você pode compartilhar conosco quais foram as principais transformações e, enfim, o processo de decisão dessa mudança? Boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Febraban, pelo convite. Obrigada a todo mundo que está nos prestigiando aqui. Bom dia aqui, boa tarde para os meus colegas panelistas. A gente fez um trabalho grande de reorganização na pauta sustentabilidade com algumas motivações. Acho que a primeira motivação é que o banco realmente foi um pioneiro na pauta de sustentabilidade, desde da época do Banco Real. O Santander conseguiu agregar muitas outras competências e a estrutura cresceu de uma forma bem ampliada e acabou ficando muito fragmentada dentro de um ecossistema muito grande. Então, o primeiro ponto foi como é que eu garanto uma consistência no direcionamento estratégico, uma consistência na execução da pauta, um alinhamento entre as várias frentes, sendo frentes de negócios, frentes regulatórias, frentes de infraestrutura, e uma percepção, acho que a coisa mais importante, uma percepção de valor que seja compatível com a soma dessas competências agregadas. Então, que a gente não corra o risco disso se perder dentro da estrutura e acabar não ser percebido nem pelos funcionários, nem pelos clientes, nem pelos reguladores, enfim. Então, a gente tinha uma preocupação grande de garantir isso. Segundo ponto é como é que você, de fato, embute
a questão de sustentabilidade dentro do negócio e dentro do que é o core da operação. Né? Para nós, negócios funciona tanto dentro de áreas que têm resultado financeiro, como em áreas de infraestrutura que também, para nós, a gente conceitua como negócio. Então, como que sustentabilidade faz parte e não fica sendo uma estrutura destacada? Né? Então, o segundo elemento é reinserir e garantir que isso seja parte do core dessas entidades, dessas áreas, dessas pessoas, desses times. Então, como é que a gente se reorganizou? A gente se organizou de uma forma que a gente chama de domínio de negócios. Então, dentro da estrutura institucional que eu sou responsável, eu tenho um papel de governança para todos os pilares de sustentabilidade, independente de onde eles sentam dentro da organização. Eu tenho que garantir essa consistência, essa aderência, essa execução, tudo que eu comentei, uma garantia comum. E daí definimos fases de implementação. Começamos por sustentabilidade ambiental, e daí dividimos em pilares. Para cada pilar tem uma pessoa responsável, essa pessoa tem claramente o seu papel, a sua responsabilidade, então a gente também garantiu que essas funções ficassem claramente delineadas entre si, não ficasse uma responsabilidade muito coletiva. Então, só para ilustrar, em ambiental a gente dividiu em 4 pilares: carbono, inovação sustentável, finanças sustentáveis e net zero. E agora a gente está seguindo nas seguintes fases. A gente vai ter uma fase bem focada no social, em todos os negócios do social, e uma terceira fase mais atrelada à infraestrutura, finanças, ALM, riscos, então todas as áreas que apoiam a pauta independente de onde ela senta na organização. Então foi assim que a gente se reorganizou. Obrigada, Maite. Bom, eu queria agora perguntar para a Gladys. O AFC é uma organização, né, com uma atuação internacional bastante complexa. E como que esse tema, como que a governança para tratar de questões socioambientais é estruturada lá no AFC? Boa tarde a todos. Obrigada, Febraban, pelo convite, colegas, Beatriz. Então, eu acho que assim, quando a gente fala de ESG, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que pensar e conectar o tema com inovação. E a gente tem que ser humilde o suficiente para reconhecer que esse é um trabalho em construção. A gente teve um movimento sempre muito focado no negócio, então ESG sempre foi risco, análise de risco. Eu faço parte da equipe de avaliação de investimento, analisando o risco socioambiental com os clientes. E com o passar do tempo, a gente reconheceu que precisava não só existir essa pegada de risco, mas também uma pegada institucional, que desse conta de outras agendas, incluindo as nossas missões estratégicas. Então, a gente tem esses 2 elementos. E quando a gente olha para os investimentos, para as empresas, para os negócios, a gente espera muito que existam esses 2 vieses. A pensar o que é risco em termos de ESG e pensar o que são passos institucionais que caminham, que podem fazer com que a instituição, com que a empresa caminhe na direção correta. Obrigada, Gladys. Coutinho, então, agora para encerrar aqui a visão das instituições financeiras, antes de passar para o Paulo. Como que tem sido essa discussão num banco que é um banco estatal, né? E você, estando à frente como presidente, acho que seria interessante ouvir a sua visão sobre o envolvimento da alta liderança e dos órgãos de administração nas questões de sustentabilidade, né? Como sensibilizar e engajar esses níveis das instituições. Bom, antes de mais nada, obrigado à Febraban pelo convite, agradecer a presença de todos, cumprimentar meus colegas aqui de painel. Antes de mais nada, gostaria de contextualizar o Banrisul. O Banrisul é um banco que tem controle do Estado do Rio Grande do Sul. Ele é uma empresa de capital aberto, com ações negociadas na B3. Metade do seu capital social é representado por ações ordinárias, que quase 100% estão na mão do Estado do Rio Grande do Sul. E os outros 50% do capital são ações preferenciais que estão pulverizadas no mercado, e o Banrisul tem hoje mais de 160 mil acionistas individuais. Quer dizer, nós somos de fato uma companhia pública aberta e temos então que prestar contas e, de certa forma, temos compromissos com os nossos stakeholders, e um deles importantíssimo são os nossos acionistas. E considerando
a relevância e a preocupação do tema, inclusive pela a possível exposição negativa em caso de algum sinistro envolvendo a nossa carteira, nos dá a dimensão da preocupação que a gente tem com esse tema, né? Há 5 anos, 4 anos atrás, o Banrisul tinha esforços muito dispersos nessa área, né? Nós tínhamos uma área muito bem estruturada de disposição de resíduos sólidos, de reciclagem não só de mobiliário, mas também reciclagem dos equipamentos de informática que iam para escolas, iam para ONGs, enfim. Você tinha esse trabalho, mas as demais áreas da agenda ESG não eram tratadas de forma concatenada. E o que nós fizemos foi, então, essa pergunta aqui, né? Como é que a gente lidou com isso? Na verdade, a gente lidou com isso colocando a alta administração engajada diretamente no tema. Então, foi criada uma gerência de sustentabilidade, que foi criado aí uma trilha do que a gente gostaria de fazer nos anos iniciais desse trabalho, e eu, como CEO, envolvido diretamente em reuniões semanais com a área para o acompanhamento e junto também com alguns membros da diretoria também que participavam disso. Por que essa dedicação da alta administração num tema que poderia ser tratado talvez por uma superintendência, um diretor adjunto? Porque dado que a gente estava de certa forma um pouco atrás da curva em relação aos demais, a gente tinha que mostrar que até para o corpo todo do banco, que se nós estamos falando aí de quase 10 mil funcionários, que isso era algo que a gente queria entregar e que os prazos tinham que ser cumpridos. E realmente a gente conseguiu nesses anos lograr êxito em diversas áreas. Uma delas, por exemplo, é que a gente já hoje somos abastecidos para 100 agências e para a direção geral, para o nosso data center, com energia de fonte renovável, e até o final do ano que vem a gente vai estar com 80% das nossas necessidades energéticas também abastecidos por fonte renovável. Hoje a gente está no Mercado Livre com fonte eólica e acabamos de terminar uma licitação para geração distribuída para atender todas as agências. Isso é uma dimensão, depois a gente pode aqui aprofundar mais, mas enfim, sem o foco da alta administração, claro, eu acho que essa agenda não andaria na velocidade que é necessário. Obrigada, Coutinho. Paulo, você, enfim, a DIP, né, presta serviço para empresas, instituições financeiras. Você enxerga diferença, né, no desempenho social e ambiental das empresas a partir da robustez dos seus modelos de governança, né? Você consegue perceber alguma mudança nesse sentido? Enfim, fala um pouco da sua experiência. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde, pessoal. Eu vou ter que tomar cuidado com essa resposta, porque do lado do Santander, do AFC, qualquer coisa que eu falo posso depor contra mim no mercado, mas tudo bem. É um prazer estar aqui com todos vocês. Não, claro, eu observo, e a gente observa muito, nós vivemos a realidade das empresas, né, no dia a dia. Então, a gente conversa com todas as empresas todos os dias. E para mim tá claro que tem duas coisas que foram faladas aqui que é importante. O aspecto da inovação, vou falar depois. Que as empresas estão mais sensíveis a isso, bem mais sensíveis do que eu acho que estavam há uma década atrás, ou mesmo quando o Santander, precursor da jornada de finanças sustentáveis no Brasil, endereçava essa questão. E estão mais sensíveis porque eu acho que as empresas estão buscando modelos de governanças que respondam a isso. Então eu acho que eu que trabalho com esse assunto de nossa empresa, de mensurar impacto, ESG e tudo mais, eu acho que tudo começa pela governança. Assim, você pode ser uma pequena empresa, uma média empresa, uma startup, como é o meu caso, ou um banco como o Banrisul. A jornada do ESG e a questão da robustez de uma postura condizente com o que hoje a sociedade espera, para as companhias tem a ver com a governança. Então, acho que os modelos mais robustos de governanças se desdobram, então, em metas, em compromissos, em modelos de alta gestão, em indicadores e tudo mais. Obrigada. Acho que está animado aqui do lado. Vou lá para trás. Acho que seus comentários até abriram espaço aqui para uma segunda pergunta que eu queria fazer para vocês.
Para definir esses indicadores, né, e aferir se as práticas ESG estão gerando resultados, a gente precisa saber o que medir, né? E não existe hoje uma padronização das métricas ESG. Então, vários estudos, inclusive, mostram que o nível de discordância entre os ratings ESG, ele é muito maior, né, do que o nível de discordância de outros ratings, como os ratings de crédito. Então, na visão de vocês, né, eu queria que vocês falassem um pouco, é desejável que haja maior padronização, ou, na verdade, trata-se de uma questão inerente à natureza do tema, no sentido de que essas métricas elas devem ser dependentes do contexto, dependentes da materialidade, né? Então, do ponto de vista do que medir, vocês consideram que as empresas têm clareza e benchmark para estabelecer suas metas? Então, vou começar com você, Gladys, agora, por favor. Olha, a história das questões socioambientais, da forma como a IFC olha temas socioambientais, veio de uma pressão da sociedade. A gente não implementou isso livremente, não foi uma decisão do nosso presidente. A instituição começou a receber um número crescente de reclames, de cartas, de informações sobre o impacto dos nossos financiamentos, das nossas atividades. Isso nos levou a pensar, há muito tempo, no começo dos anos 2000, em criar um sistema que pudesse aferir se a gente estava melhorando, se a gente estava avançando em termos de gestão de risco socioambiental. E daí teve origem o que a gente chama dos padrões de desempenho da IFC, que são os IFC Performance Standards, que são hoje o benchmark mais conhecido, utilizado por todas as empresas, todos os bancos multilaterais, pelos bancos que são signatários dos princípios do Equador. E desse conjunto de indicadores, conjuntos de práticas, de indicações de práticas, de normas, a gente vem avançando nesse processo, que é um processo muito desafiador, porque a gente está falando de temas aparentemente não financeiros. A gente não está falando de perdas e de indicadores de atraso em pagamentos dos clientes. A gente está falando de, muitas vezes, práticas que levam anos para serem implementadas em projetos de infraestrutura, por exemplo. Então, essa distância que existe entre os indicadores, ela é normal, porque ESG vai ser uma coisa muito individual. As empresas sempre vão ter que... A primeira pergunta é, o que isso representa para mim? O que eu tenho que fazer? Eu sou uma empresa de serviço, será que eu tenho impacto? Então, é muito importante, antes de começar essa jornada, entender o que é ESG para você, o que é ESG para a sua empresa, como você pode trabalhar no setor. Essa é uma tarefa que também depende da União. Eu acho que iniciativas setoriais como a da FEBRABAN são muito importantes para que a gente possa fazer com que o tema avance. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que indicadores são fundamentais, mas é muito desafiador o processo. Obrigada. Paulo, vocês atuam medindo o impacto, né, ambiental, social e climático. Qual que é o nível de padronização dessas métricas entre empresas de um mesmo setor ou de setores distintos, né? É possível comparar, né, já que existe essa diferença natural, como que a gente compara, né, o desempenho das empresas? Não é uma tarefa simples, não. Primeiro, assim, eu sou bastante convencido que padronização é necessária. Quando a sociedade prospera em certos segmentos ou em certos grandes movimentos, é porque houve um grande entendimento sobre aquilo que era preciso fazer. E geralmente vem através de padronização. O comércio exterior, ele foi padronizado porque passaram 30 anos negociando os acordos de comércio exterior.
né, no General Agreement on Tariff and Trade, que depois deu origem à Organização Mundial do Comércio. E só foi possível chegar a esse entendimento depois que houve uma grande padronização de certas coisas que impactam o comércio exterior. E eu acho que na pauta de impacto, ESG, existem muitas necessidades de padronizar, porque tudo tem que ser medido de alguma forma. Então, a minha medição como empresa de serviço para uma outra empresa de serviço, ela tem que ser mais ou menos a mesma para que um banco possa tomar decisão. Bom, o que eu faço? Eu vou alocar capital nessa empresa ou nessa empresa? Se eu tenho padrões muito diferentes, eu tenho dificuldades para tomar decisões. E quando as decisões passam a ser difíceis e complexas, todo o mercado perde. Toda a sociedade perde. Então, a padronização, para mim, eu acho essencial e nesse sistema global, nesses mecanismos internacionais de aferição de impacto, nós estamos vivendo hoje uma grande, para quem acompanha isso de perto, estamos vivendo uma grande mudança. Ela é lenta, tem que ter paciência. E o capital, ele também pode ser paciente, porque ele precisa de ser aplicado sobre regras que vão ser entendidas por todos. Agora, para poder também ter padronizações, você precisa também ter capacidade de medir, de analisar dados. Nós somos uma empresa de dados, nós somos profundamente ligados a modelos e métodos que calculam o impacto, mas que entendem a dimensão do impacto sob a perspectiva de dados. E atrás de cada dado ou microdado existe uma dimensão de impacto. Agora, se eu não tenho métodos e modelos para medir e não tenho padrões para poder divulgar, relatar, eu tenho muita dificuldade então de trabalhar com esses dados. Obrigada, Paulo. Maite, por favor. Oi, estão me ouvindo? Não, só queria complementar aqui os comentários da Gladys e do Paulo. O que eu observo? Eu acho que, de fato, ter um framework é fundamental, mas a gente também tem que entender que essa dinâmica ainda é muito fluida, né? Tem muita assimetria regulatória, não é um tema que está maduro, né? Um tema que está vulnerável a questões geopolíticas, a questões de dinâmica de macroeconomia, a questões setoriais, tem vários incentivos setoriais que têm que ser considerados. Então, tem vários fatores que fazem com que esse framework seja um framework que vai ser tratado em evolução, né? Mas concordo sim que precisamos ter um mínimo, porque a questão da comparabilidade é fundamental, né? Principalmente para as empresas listadas e obviamente para as empresas dentro de setores, dos mesmos setores, né? Médias, pequenas, grandes, é super importante você conseguir olhar. Quais que são os desafios que eu vejo? Acho que o Paulo aqui tocou em alguns. A qualidade do dado e a organização dos dados é muito desafiadora em organizações maiores, né? Porque esses dados estão espalhados, eles vêm de uma arquitetura de sistemas muitas vezes complexa, você tem que garantir que aquele dado tem uma substância comprovável. Então, tem vários elementos de infraestrutura associados à criação desses dashboards ou dos relatórios, para que você garanta que esses sejam, de fato, críveis, confiáveis e que represente a evolução daquela organização nesses temas, né? Então, do nosso lado, do ponto de vista de infraestrutura, esses são grandes desafios. Onde que a gente está também trabalhando além, vamos dizer, desse framework, que também é importante medir para a gente? A gente está olhando muitos elementos associados ao valor daquelas iniciativas do ponto de vista do negócio, né? Negócio, quando a gente pensa em sustentabilidade, são os nossos clientes, os nossos colaboradores e a sociedade. Então, a gente sempre pensa que ele é o cliente que eu estou olhando no olhar de sustentabilidade, são essas três dimensões. Quando eu penso, por exemplo, no tema de governança, o meu cliente é o supervisor, é o analista, são as agências de rating. Então, para eles, quais são os atributos que são importantes? E esses atributos são os que eu meço, por exemplo. Transparência, confiabilidade dos dados, qualidade do relatório, todos os elementos que envolvem os rankings. Então, assim, eu olho no olhar de quem é o meu cliente, que dado, que elemento que ele vai dar mais valor. E assim eu faço tanto para o social, também para o ambiental. Concordamos com tudo, exatamente tudo. Coutinho,
enfim, mesma pergunta aqui, né? Qual a sua visão sobre essa questão da padronização e como vocês têm definido que caminho tomar? Eu concordo com o que foi colocado aí pelos demais panelistas. Eu acho que comparabilidade é fundamental e para isso tem que ter padronização, senão você não consegue fazer a comparação. E agora essa visão é uma visão externa em que o possível investidor vai estar olhando os bancos tentando compará-los. Vou pegar o nosso exemplo aqui da nossa indústria, né? Então, sempre se não houver a comparabilidade, fica difícil. Aí você vai ficar o sabor de que haja algum sinistro ou não para você ter uma avaliação negativa ou positiva de cada instituição. Por outro lado, olhando para dentro da instituição, também que é importante, como é que a gente faz, hoje nós incluímos metas de ESG dentro das nossas regras de remuneração variável. E essas metas estão em percentuais de atingimentos ano a ano do que a gente definiu no plano estratégico do banco. Então, atingido aquele percentual, você então tem lá uma remuneração. Isso é uma maneira de certa forma, atrelar uma remuneração variável ao atingimento dessas metas. Mas isso não resolve a comparabilidade externa. Isso resolve a motivação interna. Mas é um desafio, eu acho que não é simples essa comparabilidade. Obrigada. Bom, vou direcionar uma pergunta aqui para o Paulo especificamente. Paulo, as demandas por transparência são crescentes, né? E a gestão e o relato ESG envolvem custos. A DIP é uma startup que foi criada para apoiar as organizações na mensuração dos seus impactos. De que forma que os avanços, né, em soluções baseadas em tecnologia podem promover reportes de sustentabilidade com maior qualidade e menor custo? Como que vocês, enfim, adotam tecnologias que vão nessa direção? Qual que é o papel da tecnologia nesse tema? Eu acho que nós estamos ajudando a reduzir os custos drasticamente, mas não é de graça, gente. Tem custo, tá? Assim, vamos deixar claro. Eu acho que assim, a gente já falou nos comentários passados a questão dos dados, né? Quando eu fundei a empresa, nós começamos a olhar esse assunto, já na minha vida pregressa, eu percebia que a questão da coleta, organização, automatização dos dados era o maior elemento de custo e tempo para grandes organizações relatarem, divulgarem o que estavam fazendo. Então, além de uma falta de uma padronização, a gente precisava entender que a dinâmica dos dados era um elemento muito importante. E isso custa tempo e dinheiro para as organizações. Então, a primeira coisa que nós olhamos, como é que nós vamos reduzir esse custo? Como é que eu posso fazer para que o relatório de sustentabilidade ele passe a ser uma ação de investimento de menor custo e maior impacto para a organização? Então, nós começamos a olhar muito que a tecnologia que a gente precisava dominar para fazer isso, certo? Organizar os dados ele não é suficiente, a gente precisa poder também interpretar os dados. E as empresas que fazem os seus relatórios e tal, precisavam de ter 2, 3, às vezes 4 contratações de terceiros para poder interpretar esses dados e colocar isso de maneira que representasse o impacto no seu presente contínuo. Não adianta olhar para o espelho retrovisor e dizer, putz, só todo o impacto que aconteceu. Eu tenho que poder estar olhando o impacto e a granularidade dos dados na perspectiva do presente contínuo, daqui para frente. É de agora para lá. Então, nós nos preocupamos muito em fazer isso. Primeiro, entendendo que tem um custo associado, entendendo que tem um tempo muito grande relacionado a isso, a gente precisa desenvolver tecnologia e inovação para isso. Adorei as palavras do EFC, eu trabalhei lá 20 anos atrás, então quando você fala de inovação eu gosto. E isso que a gente tem que fazer, nós estamos fazendo isso com esse olhar. Eu preciso dar resposta rápida aos nossos clientes sobre a mensuração dos impactos, mas eu preciso ajudar ele a interpretar isso de uma forma muito mais efetiva, muito mais ampla e profunda ao mesmo tempo. E por isso, então, essa questão dos padrões, dos relatórios, para nós não é tão importante. A gente sabe que é necessário. A questão é qual é o custo associado para o meu cliente que eu posso trazer maior valor para ele, maior compreensão sobre esses impactos. Obrigada, Paulo. Bom, Gladys,
enfim, inúmeros padrões de reporte em sustentabilidade e rankings, né, ESG, como a gente comentou, estão disponíveis no mercado e esforços têm sido feitos para que essas ferramentas considerem, de fato, né, os temas mais relevantes para cada tipo de empresa. Tem algumas iniciativas que vão nessa direção, né, de buscar alguma padronização, como o IFRS, SASB, enfim, mas o cenário atual ainda é de uma certa confusão, né? Nem sempre o que se reporta em matéria ESG é o que é necessário para a tomada de decisão financeira, né? Então, como vocês têm navegado nesse universo, enfim, você falou dos padrões do IFC, né, mas como organização, como que vocês reportam também as ações nessa matéria, né? Bom, a gente tem como instituição de desenvolvimento dois compromissos que são muito importantes. Primeiro, a gente não pode investir em um negócio simplesmente porque é um bom negócio. Ele tem que ter impacto e ele tem que ter impacto social, ambiental ou todos juntos. E ele precisa endereçar uma falha de mercado que está prejudicando o avanço do setor privado, por exemplo. Quando a gente avalia o que é o impacto individual de cada transação, a gente tem um conjunto de indicadores que já foi remodelado, acho que pelo menos 5 vezes na minha trajetória dentro da IFC. É um trabalho em construção, mas a gente tem avançado não só nessas métricas, mas também em voltar no tempo e avaliar projetos onde a gente fez investimento e onde a gente teve retornos interessantes e recontar essa história. Então, a gente tem, a cada 5 anos, a nossa auditoria interna, que também tem um segmento ESG, ela nos ajuda a olhar para o passado e aprender com os erros. Esses dois indicadores, esses dois processos, o primeiro processo de impacto e depois o aferimento do impacto real, trazem para a gente informações fundamentais. E, sobretudo, elas nos indicam que quanto mais a equipe de investimento, a equipe de officers, de gerentes, está envolvida no processo de implementação de boas práticas, mais o negócio vai estar aderente com os nossos objetivos. Então, hoje, por exemplo, a gente estava falando sobre clima. Falar sobre clima é muito difícil nesse momento, porque existe sempre a pergunta: qual é o padrão que você usa? Onde você está mirando? O que é clima para você? O que a gente fez foi fazer com que os officers passassem a ser responsáveis por grande parte das avaliações de clima nos seus negócios. Então, a gente tem uma força de vendas que hoje, pelo menos 70% dela está treinada em clima. E a questão da transparência, para a gente, é vital, porque qualquer investimento que a gente faça, a gente tem que publicar no site da IFC 30 dias antes do board de ser tomada a decisão final, para falar para a sociedade e também endereçar possíveis dúvidas e problemas. Então, antes do investimento, a gente tem que fazer esse processo de transparência, que é conjunto, mas eu digo para vocês que o tema principal nesses disclosures é o tema ESG. E depois, durante todo o processo de vida do projeto, você vai poder acompanhar, por exemplo, se é um fundo, em que empresas esse fundo investiu, como é o sistema de gestão desse fundo. Então, assim, os interessados em disclosure, transparência e ESG, eu recomendo muito entrar na plataforma, no portal da IFC e procurar disclosure, que vocês vão ver muitas informações ricas e eu acho que uma base de dados incrível para o meu colega que está trabalhando profundamente com as empresas. Obrigada. Coutinho, eu queria colocar agora aqui na discussão o papel do regulador, né, aqui do Banco Central.
O Banco Central, nos últimos 2 anos, reforçou todo o arcabouço regulatório, né, para tratar de questões sociais, ambientais e climáticas, tanto relacionadas às políticas de responsabilidade, como aos processos de gerenciamento de risco, e também em relação à transparência das informações, né? Qual tem sido, né, como que tem sido esse processo no Banrisul de implementação dessas novas regras do Banco Central? E se esse reforço, né, no sentido de definir, por exemplo, relatórios padronizados para reportar as informações de cunho social, ambiental e climático, se isso ajuda nesse processo de padronização, né, das métricas ESG. Sem dúvida. Esse novo arcabouço, né, quer dizer, nós constituímos o Comitê Estatutário de Sustentabilidade, né, com também para avaliar a responsabilidade social e governança também. Nós trouxemos membros externos para esse comitê, não só membros do próprio banco, a política obviamente aprovada pelo Conselho de Administração, e temos membros do Conselho de Administração também no comitê. E eu vejo de forma positiva você aumentar o disclosure, eu acho que isso é perfeito. O Banco Central ele tem uma intenção também de aumentar essa barra mais para frente, inclusive de responsabilização e também de métricas que você vai ter que dar de disclosure. A nossa única preocupação hoje é a quantidade, a nossa carga de demandas regulatórias que o Banco Central tem feito ao sistema financeiro, a começar com o PIX, com Open Finance, agora com a moeda digital. E então, nossa preocupação aqui é muito mais uma questão operacional, de você conseguir colocar tudo isso em place na data, do que simplesmente alguma discordância em relação ao que está sendo proposto. Mas a gente vê com uma certa preocupação, sei que não é o foro aqui aí, não é sobre esse assunto, mas ele acaba impactando, os recursos são sempre limitados, qualquer banco obviamente tem recursos limitados de TI, e você vai ter que estar aí fazendo aí esforço também nessa área. Então, é um aprendizado também, né? Tanto do regulador como das instituições. E a minha impressão é que ele vai acabar adiando alguma coisa, porque nem ele talvez consiga dar conta disso, tendo em vista tudo que tem na mesa em termos de regulação. Perfeito, obrigada. Mas para baratear os custos, viu, precisa ter empresas como nós que vão resolver esse problema para vocês. Tá tudo certo. Maite, quando, enfim, a gente fala aqui de avaliação ESG, é possível perceber uma mudança na forma do engajamento das empresas, né? Com as diversas partes interessadas. Inicialmente, o foco era muito em ampliar a divulgação, né, de informações ESG. E mais recentemente, enfim, acho que poucos anos, né, de poucos anos para cá, o que se tem demandado das organizações é muito mais o alinhamento com determinados objetivos, né, como o Acordo de Paris, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, compromissos net zero. Você vê essa mudança como positiva? E, enfim, como que o banco tem engajado os seus clientes, né, para que eles evoluam nessa agenda? E, do outro lado, como que o banco também tem sido cobrado pelos investidores? Queria só voltar um ponto aqui que o Paulo comentou com relação à análise dos dados. Acho que é super importante a gente deixar claro o desafio que é produzir dados, né, e com essa carga regulatória que a gente está comentando, e analisar dados na pauta ESG. Então, o risco que as organizações correm é que você separe esses processos. Você tem um monte de pessoas lá num processo operacional, produzindo inúmeros relatórios, dados, mandando para vários entes de governanças diferentes, e você desassocia isso às pessoas que têm a capacidade de perguntar o que esses dados estão me dizendo para linkar com a pauta estratégica, que seja de recursos humanos em diversidade, que seja de finanças sustentáveis dentro das áreas de negócios, que seja no microcrédito, na parte social. E isso eu vejo acontecer muito, essa total desassociação de um processo operacional sem nenhuma análise e de uma carência de pessoas que estão, vamos dizer, alimentando as áreas responsáveis com elementos que elas ainda não estão vendo.
e daí você corre o risco de desassociar completamente a estratégia de atuação àquilo que você de fato produz. Então acho que isso é um elemento que a gente está muito atento, por isso que a gente criou essa estrutura integrada com um elemento de análise estratégica, de execução estratégica. Mas só para tentar responder o seu ponto aqui, eu quis fugir um pouco, porque acho que isso tem muito a ver. Do nosso lado, o que a gente tem buscado mais fazer é migrar para, de fato, apoiar os nossos clientes nas suas transições. Então, obviamente, os compromissos globais, compromissos setoriais, nos ajudam a induzir e a estimular essas agendas com os nossos clientes, da mesma forma com que também nós somos cobrados, né? Então, nossa ênfase principal é conseguir ver a nossa carteira de clientes evoluindo, não necessariamente só nos reportes, numa evolução de governança super importante, mas também na transição dos seus processos produtivos, na transição da sua gestão de força de trabalho, na transição do seu apoio à comunidade, à sociedade, na sua atuação em política pública. Então, elementos mais estruturantes, muito mais de ação do que de discussão, debate, formalização, governança. Então a gente tem buscado estimular muito. Claro que para nós também é importante ser cobrados, obviamente a cobrança nos faz com que a gente também mova essa agenda, mas o que a gente tem dado mais ênfase, vou dar alguns exemplos aqui para ilustrar. Por exemplo, a gente fez um trabalho junto com a FEBRABAN de um acordo de autorregulação para a cadeia da proteína no Brasil. Isso é uma evolução muito importante associada ao desmatamento ilegal. Então, ações que são práticas e que são indutoras setoriais. Da mesma forma, eu estou olhando dentro da nossa financeira como é que eu crio um conceito mais avançado de eletrificação de frotas. Da mesma forma, eu estou olhando dentro da minha área de agronegócio como é que eu evoluo com manejo sustentável, tanto para a cadeia da proteína quanto para a produção de grãos. Então, são elementos que são tangíveis e que estão associados às produções dos nossos clientes e às várias cadeias de valor dos nossos clientes. E eu acho que é nesse sentido que as organizações devem evoluir. Pode falar, Gladys. Eu queria só complementar que também, em linha com o trabalho do Santander, a FC tem trabalhado muito no âmbito de desenvolvimento de melhores práticas no setor de infraestrutura e pensar o que é infraestrutura sustentável. A gente vive um momento em que investimentos em infraestrutura são vitais para fazer acontecer isso tudo que a gente está falando aqui, e a gente precisa entender quais são os elementos principais para diminuir o risco de investimento em infraestrutura e fazer infraestruturas que tenham sustentabilidade no tempo. Você vê estruturas públicas com baixa qualidade, muito pouca supervisão. Então a gente precisa, junto com os setores produtivos, também trabalhar para reduzir o impacto de investimentos em infraestrutura e também pensar o que é sustentabilidade nesse segmento. Obrigada, Gladys. Bom, vou fazer uma pergunta aqui, porque queria ouvir todos vocês. Enfim, os critérios de relacionamento com os clientes, né, eles precisam também levar em conta estratégias ESG das empresas ou colocam em risco, né, seus próprios resultados. No sistema financeiro, a gente está falando aqui, por exemplo, de critérios para concessão de crédito, relacionamento com correntistas, né? A gente fala muito de agenda ESG e esse é relacionamento com o cliente, relacionamento com o consumidor é um aspecto social muito importante. Há um desafio educacional nesse processo, né? Como que a educação e a inclusão financeira se relaciona com a agenda ESG, né? E também a inclusão produtiva, enfim, são temas que têm sido bastante discutidos, né? Principalmente nessa agenda social do tema ESG. Então, eu queria ouvir como que vocês enxergam essas questões e, né, representando aqui instituições financeiras e depois a visão do Paulo. Então, por favor, se você quiser, Gladys, quer começar? Eu acho que existem temas dentro da área social que são de super relevância. A gente acaba de receber um novo presidente no Banco Mundial.
que estudou na Índia, viveu na Índia a maior parte da sua vida, é um executivo de muito sucesso. E o primeiro tema que ele trouxe para a mesa como fundamental para esse período que ele vai ficar como presidente é o tema de gênero. E o tema de gênero, a minha geração achou que tinha sido eliminado com o acesso das mulheres ao mercado de trabalho. Mas esse tema ainda tem vieses e questões que ainda estão muito atrasadas. Da mesma forma que a inclusão racial também. E a geração de oportunidades é fundamental. Eu acho que a gente está olhando, a gente ainda está em desenvolvimento. A gente tem esse discurso do país do futuro, do desenvolvimento, a gente tem com a gente há décadas. E a gente precisa avançar e abrir oportunidades reais para o crescimento e para a liderança de minorias que hoje, na verdade, são maiorias. Se você olhar mulheres no sistema financeiro como um todo, eu acho que mais de 50% das instituições ligadas à FEBRABAN é composta de mulheres, mais de 50% do público interno. Então, eu acho que a gente tem ainda um caminho pela frente que precisa de entendimento e geração de oportunidades. Porque se a gente não gerar oportunidades para os jovens desse país, não subir o morro e for conversar com as comunidades, entender como que a gente pode interferir e como a gente pode agir, a gente vai ter problemas. Obrigada, Gladys. Maite, assim a gente começa com as mulheres falando em gênero. Queria dividir aqui a resposta em dois. Acho que tem um processo de educação muito importante interno. Então, quando a gente pensa no aspecto clássico de onboarding de clientes, aprovação das operações, a gente tem toda uma série de governanças adicionais quando o tema envolve a pauta ESG. E nesses exercícios a gente observa como é uma temática ainda muito sujeita à interpretação. Então não é, por falta de framework, por falta de regulação clara, não é preto no branco e muitas vezes é bem na linha tênue, será que isso é, será que isso não é, e todo mundo sabe o que é a implicação de ter operações marcadas de uma forma indevida, reputacionalmente para todos nós. Então esse processo educacional do ponto de vista interno é contínuo. Como eu falei antes, acho que é uma temática ainda em maturação, sujeita a muitos fatores. Então, esse processo precisa acontecer com muito diálogo, com muito debate, com muito stress test, para realmente avaliar se aquilo que a gente está fazendo de fato é correto e tem a intenção e a destinação correta. Então, do ponto de vista interno, acho ainda um tema que requer muito investimento e muito tempo. Tá? Do ponto de vista do cliente, e principalmente quando a gente pensa no segmento da população pessoa física massificada, o que mais me preocupa é a inclusão digital. A gente tem uma carência cognitiva de formação da nossa população que os impede a acessar bancos digitais. Eu tive essa semana em Pernambuco visitando o nosso projeto de microcrédito no interior de Pernambuco e eu vi a dificuldade das nossas clientes tomadoras em lidar com o app. Ou porque elas não sabem ler, ou porque elas não sabem navegar, ou porque elas não entendem as contas. E como é difícil você criar uma linguagem, um canal de comunicação, alertas, coisas que façam com que isso seja entendido para esse público. Então, eu acho que o desafio que eu vejo na inclusão financeira, na educação financeira, no impacto de como que você insere a população mais vulnerável do Brasil no sistema formal financeiro, envolve a formação dessas pessoas e mecânicas que sejam menos difíceis e desafiadoras para que eles possam navegar. E acho que o desafio aqui é como o digital e o físico vão se compor nesse sentido. Obrigada, Maite. Por favor.
Eu concordo plenamente com a Maitê, assim, dá aqui um depoimento do Banrisul. O Banrisul tem 500 agências espalhadas pelos 500 municípios do estado. Alguns municípios você está a 800 quilômetros de Porto Alegre, só por rodovia. Alguns municípios são muito pequenos, com 2, 3 mil habitantes, e tem uma agência nossa lá. E a gente tem uma quantidade razoável de ATMs nessas agências. E a gente, uma vez, começou a fazer pesquisa, entender por quê. E aí, de certa forma, visitamos algumas agências que tinham vários ATMs. Aí, numa das agências, tinha uma fila no ATM e os outros todos vazios. E aí, mas por quê? Estão com defeito os outros ATMs? Não, estão funcionando. Mas por que essa fila? É porque nesta fila tem um funcionário do Banrisul ao lado do ATM, porque as pessoas não sabem usar o ATM. Então, quer dizer, é nesse nível que eu acho que é um choque de realidade, no sentido que a gente planeja muita coisa, estamos aqui na diretoria, presidência, planejando coisas, mas quando você vai lá na realidade, é essa. Ele não sabe olhar um ATM e fazer um saque em dinheiro. Ele recebe lá o dinheiro dele do INSS, a aposentadoria, precisa de alguém lá que ajude ele a tirar. Então, eu acho que isso é uma realidade. Não, eu acho que é difícil nessa altura você talvez digitalizar essa pessoa, não vai ser fácil, vai ser o filho ou o neto que vai fazer por ele. Tem um risco de fraude enorme. E é risco de fraude enorme. Né? E de você não dar o recurso ao destino que você quer que tenha. Mas eu acho que esse é um desafio muito difícil, não é simples. Agora, voltando aqui também ao escopo mais geral da pergunta, eu acho, em primeiro lugar, que nós estamos num mercado cujo futuro imediato é o futuro do consumidor com propósito. Quer dizer, o consumidor ele não consome mais simplesmente um produto. É um produto que tem um propósito que ele esteja de acordo. Então, se ele olhar para aquele banco, achar que aquele banco não está usando tudo que ele tem para o bem da sociedade, para fazer as ações que ele considera corretas, ele não vai ser o consumidor daquele banco. Assim como em diversos outros produtos ele também não consome. Então, nós estamos de frente a uma situação muito diferente do que a gente tinha quando a gente olhava que o consumidor é um ser econômico racional, que compra mais barato, que é mais eficiente. Hoje em dia isso já está posto de lado. Eu acho que essa questão do propósito, e isso junta com a nossa discussão aqui de ESG, na medida que se você não mostrar que as suas ações são ações socialmente responsáveis, que você cuida da sociedade, que você devolve para a sociedade, se você não mostrar isso tudo, você vai definhar no mercado. E se também, por outro lado, você ainda não for eficiente em estar selecionando empresas que tenham práticas também corretas, e houver algum sinistro que envolve uma empresa que você financiou, também você vai ser penalizado por causa disso. Então, eu acho que é muito importante que todos os bancos tenham isso em mente e façam todas as ações possíveis para ter práticas corretas. No nosso caso, a gente tem um desafio adicional, que a gente é um banco que tem 95 anos de história, então você tem lá 10 mil funcionários, tem uma cultura arraigada, então, e muitos deles distantes de um centro feito em Porto Alegre. Então, é um desafio nosso estar passando essa cultura no endomarketing para estar atualizando os nossos colaboradores nessa nova realidade do mundo, que não é simples. Como nós, eu sei que tem outros bancos também que têm uma situação semelhante e que tem que fazer um grande esforço para estar mudando a forma como, digamos, um colaborador médio vê essas questões, porque não é simples. Obrigada, Coutinho. Paulo, por favor. Vou ser rápido, né? Até porque eu tenho que falar da perspectiva não financeira, né? Da educação. Eu acho que é uma questão de tempo, realmente. Precisa muito tempo para que isso possa ter efeitos de transformação, né? Eu passei muito tempo trabalhando em missões humanitárias, campos de refugiado, campos de guerra, no mundo todo durante mais de 10 anos. E a perspectiva do impacto sempre me incomodou muito, né? E foi ali que eu passei a perceber que tudo que a gente faz na vida causa algum impacto e a gente precisa entender um pouco melhor isso, né? O mundo tem avançado bastante, mas eu acho que ainda a gente está só gateando nisso. Por isso que eu acho que o papel da educação é muito importante. Nós não vamos conseguir entender todo esse racional do impacto, do ESG, sem muita dedicação e trabalho de educação.
quem trabalha comigo ou está habituado a escutar eu falar a questão do impacto, a dimensão do impacto, mas é porque eu acho que é um trabalho de educar mesmo, de conscientizar. Já teve gente que falou, pô, mas vocês também deveriam ser uma empresa de educação, porque vocês falam tanto desse assunto, com tanta propriedade e tal. Eu falei, não, tudo bem, isso é consequência do que nós queremos fazer como propósito, mas nós somos uma empresa de dados e tal. Então, eu acho que nós estamos indo no caminho certo. Cada vez mais governos, empresas estão entendendo a necessidade de trabalhar o viés da educação, de transformar as medidas que são colocadas como objetivos organizacionais e tal, de forma efetiva na vida, no dia a dia das pessoas, mas se não houver um esforço contínuo, permanente, consciente, de levar esse conhecimento da teoria à prática, a gente vai realmente se manter assim numa perspectiva de sensação de atraso. Eu não acho que nós estamos com atraso. Talvez nós estejamos lentos, mas eu não acho que nós estamos com uma sensação de atraso. Mas eu acho que também nós estamos no caminho certo, na direção certa. Para instituições financeiras, que eu acho que um desafio muito grande, deve ser bem mais complexo lidar com isso. Obrigada, Paula. Bom, pegando esse gancho do impacto, eu queria só fazer uma última pergunta. A gente tem alguns minutinhos para ouvir aqui as palavras finais de vocês, mas justamente sobre os desafios de levar em conta todo esse ecossistema, né, em que a organização está inserida. Como garantir, né, a gente falou dos clientes, falou das ações internas, mas como garantir que parceiros e fornecedores, né, ou a cadeia produtiva, enfim, sigam esses mesmos parâmetros, né? Qual que é a responsabilidade, né, aqui das empresas e das instituições financeiras com toda essa cadeia para além do relacionamento direto com clientes? Então, Coutinho, se quiser começar e só considerações finais de vocês. Obrigada. Bom, nós temos feito agora uma modificação na forma como a gente trabalha, então todas as nossas contratações hoje, nos termos de referência das licitações, a gente já coloca todos os padrões de sustentabilidade e também um padrão social também. Então, hoje em dia, a gente incorporou esse standard, né? Está dessa forma. Nós estamos começando a trabalhar agora no escopo 3, que seria em relação aos nossos clientes. Então, até o final do ano, a gente deve ter um diagnóstico completo da nossa carteira para a gente poder partir para uma ação aí mais afirmativa em relação aos nossos clientes. Em relação à nossa cadeia de fornecedores, a gente já fez uma modificação na forma que a gente trabalha, então eu acredito que eles já estejam aderentes. Agora, em relação aqui às palavras finais, eu acho que estamos trabalhando duro nessa direção, na direção de estar incorporando esses padrões ao banco. É um trabalho que tem uma certa velocidade mais lenta, no sentido que você tem que estar mudando culturas internas e ao mesmo tempo também estar relacionando com stakeholders, clientes e fornecedores, mas por outro lado a gente é implacável quando a gente está de frente com algo que a gente considera que não é a prática correta do ponto de vista ambiental. Então, a gente é impecável, mas a gente gostaria que tivesse um sistema mais fluido, já incorporado, e isso só com o tempo que a gente vai conseguir isso, mas estamos confiantes. Obrigada. Rapidinho aqui, vou complementar pouca coisa aqui, acho que mais ou menos similar, né? Acho que o banco começou esse trabalho com fornecedores há muitos anos, e agora, como a gente é um banco universal, do ponto de vista do escopo 3, a gente está trabalhando dentro das cadeias produtivas dos nossos clientes, que também são nossos clientes. Então, isso nos facilita apoiar os clientes âncoras nas suas cadeias e também acelerar os clientes da ponta para que eles sejam diferenciados para os seus clientes âncoras. Então, acho que esse é o único complemento aqui. Considerações finais, eu acho essa agenda uma agenda fascinante, tem um desafio imenso, mas também uma oportunidade imensa de diferenciar o nosso Brasil. Acho que a gente tem fortalezas incríveis nas 3 dimensões que a gente deveria destacar, e acho que a evolução envolve um trabalho muito mais de colegiado, de parceria, de atuação coletiva. Se todo mundo continuar atuando de uma forma isolada, a gente vai ter uma incapacidade de escalar no tempo escasso que a gente tem até lá.
Então, assim, o que eu estimulo a todos aqui que pensem quem deveriam ser os seus parceiros, os seus competidores, as entidades que podem potencializar uma atuação mais coletiva. Acho que esse é o caminho para que a gente possa evoluir de uma forma mais acelerada. Muito obrigada aqui pelo convite. Obrigada, Maite. Paulo. Então, bom, vocês falaram na coisa que eu acho que é mais importante nesse assunto, que é o impacto das emissões indiretas, né? Eu acho que nós temos uma profunda, e não vou exagerar mais, profunda preocupação com as emissões indiretas, porque elas são as mais efetivamente impactantes, né? Nós fazemos um trabalho bastante específico e dedicado às, por exemplo, emissões financiadas. A gente entende que o Scope 13, carteira de crédito, tem um papel, uma responsabilidade na sociedade muito grande nas emissões financiadas. Então, dado que é centenas de vezes maior esse impacto em termos de emissões, a gente precisa monitorar isso, a gente precisa entender essa dimensão do impacto. Eu acho que isso se resolve também com mecanismos cada vez mais robustos, padronizações que vão permitir a gente lidar com isso e entender melhor isso sob a perspectiva de dados também. Então, eu acho que era isso. Eu tenho a agradecer a Febraban e muito obrigado por estar aqui. Gladys. E da minha parte, eu acho que, eu acredito que todo esse interesse e esse foco em temas ambientais, sociais, de governança, tem trazido muito para a formação global das pessoas. Eu digo muito que o meu trabalho principal é acabar com o meu trabalho, é fazer com que ESG esteja dentro de cada função, que esteja dentro de cada estratégia e que a instituição saiba com quem ela está conversando, quais são os seus impactos e sempre olhando para o futuro, olhando os seus dados, mas pensando sempre que tem que inovar, que tem que ir para frente e que as imperfeições são, na verdade, um desafio para esse mundo fascinante que a gente vive. Então, eu agradeço a Febraban pelo convite a todos. Obrigada. Obrigada, Gladys. Queria agradecer, então, mais uma vez aqui a participação de todos. Obrigada, gente. Bom resto de evento para vocês.